Vai dar certo. Nós estamos recebendo esse livro aqui. O escritor, ele é profissional da construção, mas ele teve uma inspiração para fazer esse livro. É o Wellington Moncládio Ruiz que está aqui conosco. Wellington, bom dia. Bom dia, Sérgio. Tudo bem? Tudo bem, graças O senhor viu, a Deus. desculpa eu falar, o senhor viu que ó, o nome dele é nome de escritor, né? Moncládio, olha. Você veio conhecer a Rádio Cultura hoje? Hoje, primeira vez que eu estou aqui e me sentindo muito privilegiado por essa honra. Nós que ficamos satisfeitos com a sua presença. Você é um trabalhador da área de construção. Sim. Você é pedreiro? Sou pedreiro, eu atuo na área de acabamentos, né? Hoje só na área do acabamento fazem 18 anos que eu estou afinco nessa área, mas na parte da construção civil, minha família inteira, né, trabalha nessa área, mas eu trabalho faz 30 anos já. Você é professor? Professor também. De Teólogo? Teologia. Pastor? Pastor também. E marido? E marido. E pai. Meus filhos Pai. falam que eu sou o homem dos P. Pai, professor, pastor, pedreiro. Por que essa inspiração em lançar um livro? João, eu estava numa aula de seminário e meu professor Alexandre Cordeiro, ele perguntou assim para mim, né, numa aula de sociologia, ele falou assim para mim: ô Wellington, o que te define? E naquela hora eu falei: o que me define é que eu sou cristão. Aí ele pegou e falou para mim, não é que isso daí te define, porque se você olhar para as diversas religiões que existem, né? Muitas delas se denominam cristãs. Se você olhar para o catolicismo é cristão, o espiritismo é cristão, o protestantismo é cristão. Então você dizer ser cristão não te define. E nisso eu parei, pensei e falei: então eu sou pentecostal. Aí ele pegou e falou assim para mim: e o que é ser pentecostal? Seu João, a hora que ele falou, fez essa pergunta para mim, eu me deparei com um incógnita. Falei: poxa, é verdade, eu não sei o que eu sou. Eu vou, mas não sei o que eu sou. Isso daí me impulsionou, foi em 2016, a estudar acerca da história da igreja. E quando eu comecei a estudar a história da igreja, eu me deparei com muitas coisas que nós praticamos hoje e não sabemos a origem. E em 2018 me veio o desejo de começar a escrever um livro. E foi a partir dessa pergunta que me veio a inspiração para escrever. Quanto tempo você demorou para escrever esse livro? Eu comecei em 2018. 2018. A escrever esse livro? Não necessariamente dessa forma. A minha ideia primária era de trazer algo de conteúdo informativo. Era muita informação que ia ter dentro desse livro. E entre altos e baixos, né, no meio da estruturação dele, até 2023 eu estava com um conteúdo de mais ou menos umas 200 páginas nos 2 primeiros capítulos. E quando eu olhei o livro, eu imaginei comigo assim, falei: meu Deus, está muito robusto, vai ficar muito maçante para a leitura. E eu acabei meio que desanimando de novo na escrita dele, de tanto conteúdo que tinha. E no início de 2024, me veio uma ideia na minha mente assim, e eu analisando o contexto que nós estamos vivendo, dessa necessidade de informação rápida, pelo advento da internet e as informações com muita facilidade, eu percebi que o que eu precisava escrever era uma coisa simples de se ler e de informação rápida. Então eu sintetizei, eu peguei toda aquela informação que eu tinha e eu reduzi em forma de síntese, e em 2024 eu consegui terminar de estruturar todo o livro. Você fez o lançamento, foi na nossa biblioteca. Né? Quando foi mesmo? Foi no dia 9, uma quarta-feira. Você fez o lançamento, né? Foi feito o lançamento lá. Eu já fui convidado a deixar um livro desse livro na nossa biblioteca como acervo. Nessa primeira etapa, qual foi a tiragem? 100 livros. 100 livros. 100 livros. Já, é verdade que você está pedindo a segunda tiragem? Eu vou pedir a segunda tiragem já, graças ao bom Deus. Você está vendendo esse livro, qual o valor desse livro? Esse livro está saindo a R$40, seu João. Não é valor, é investimento. Porque eu estou vendo aqui, Wellington, o Wellington Moncládio Ruiz, parceria, e quem patrocinou esse livro foi o Wellington Ruiz. Sim, exatamente. Você mesmo? Eu mesmo pus a cara, coragem, fé na frente, porque o meu objetivo, seu João, não é obter lucro, nunca foi.
Deus conhece o meu coração e sabe a necessidade da urgência de informação acerca da nossa fé. Porque da forma da deforma a reforma e da reforma à atualidade. Ele é um trocadilho, né? Isso. Ele é bem um trocadilho mesmo, porque a ideia é essa. Porque nós temos que compreender como que a igreja nasceu. A igreja, muitos teólogos acreditam que a igreja nasce em Atos 2, em Atos dos Apóstolos. Porém, tio Doni, a igreja ela já existia antes disso, com a fundação de Cristo e tudo mais. A própria Bíblia ela já mostra o início da formação e o nascimento da igreja. Porém, a Bíblia ela não mostra a construção desse período depois do primeiro século. Nós temos informação dentro da Bíblia até o ano 90, 96, com João preso em Patmos, depois ele escrevendo a terceira carta joanina, depois se encerra a questão da igreja. A partir desse período, que entramos no segundo, terceiro e quarto século, vai se chamada a patrística, né? A formação da patrística, aonde começa a se formar a estrutura da Bíblia, algumas doutrinas dentro da igreja. Esse período é o período da forma. Depois nós temos um período do quinto século até o 16º século, nós chamamos o período da deforma, porque ela começa de alguma maneira a perder algumas características do primeiro século. Começa a entrar alguns rituais, alguns ritos, algumas questões debatidas em todos os âmbitos do cristianismo que colocava em contrapontos com o primeiro doutrina. Depois nós temos o período da reforma, que, como eu sou protestante, existe a reforma protestante. Aí eu trago a ideia da reforma protestante e qual era a síntese deles para trazer novamente a forma original do primeiro século. E hoje, aí eu concluo com a atualidade. Que é o nosso advento da informação, a proliferação do evangelho para todos os 4 cantos do mundo. Essa capa aqui representa a sexta-feira da paixão? Sim, também. A nossa base. A igreja ela só tem uma base, que é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a gente vê a coroa de espinhos pregos, né? Exatamente. Que pregaram Jesus. Representa a sexta-feira da paixão? Se representa sim. Representa toda a Páscoa, né? O passar por cima de tudo. Eu estou vendo aqui a editora Lucel. Da onde que é? Lucel. Essa editora ela é lá de São Paulo. Uma editora muito boa, competente. Inclusive excelente, hein? Não, livro excelente. Bom. Mas eu já estou vendo aqui também, ó, a Canon. Teologia Histórica. Sim. É sua escola? É minha escola. É a escola teológica, né? Eu abro até um convite aí para todos que desejam aprender o básico, o médio, o avançado da teologia. Onde que é a sua escola? Hoje nós estamos em uma sala ali dentro da igreja do pastor Jeremias, né, que fica na rua 7 de setembro. Nós estamos com uma turma bem interessante lá, no aprendizado. A linha de aprendizado, ela não é uma linha religiosa ou tendenciosa a uma denominação. A minha ideia é trazer informação, não é mexer na fé de instituição de ninguém. Isso. Porque cada um tem a sua instituição. A minha ideia é igual o livro, trazer informação. E a pessoa com o seu próprio pensamento, seu próprio intelecto, discerne e entende aquilo que você segue. Qual que é a sua igreja? Hoje eu congrego na Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na rua Ananias de Carvalho, né, cujo pastor Alessandro também, hoje ele era para estar aqui conosco, né, mas por alguns probleminhas não pôde estar aqui. Então certo. Um forte abraço para ele também. Você recebeu incentivo da família? Sim, muito. Para escrever esse livro? Muito. Família, amigos. A hora que eu falava da ideia do livro, eu falei, nossa, que ideia que vai funcionar. Aí eu tive muitos amigos, que nem o pastor João Batista Tristão, né? O pastor Tristão, que é um grande líder aí, ele foi o que me abriu a porta para eu entender o que é teologia e o que é estudo. Depois eu tenho meu professor Alexandre Cordeiro, que hoje está lá em Goiás, que foi o camarada que me ensinou a pesquisar, a garimpar, né, as informações. E esse livro, seu João, ele é de conteúdo informativo. Ele não tem assim um assunto assim, eu acho que aconteceu isso na história. Não, ele é de cunho informativo. Ele é de cunho literário, você pode ler ele fluidamente ou com base de pesquisa. Para ter um pouco mais de conhecimento? Sim. Porque a história da igreja é linda. É linda. A história da igreja é bonita, linda. E eu coloco na contracapa, se o senhor me permitir, para mim só fazer essa leitura do finalzinho da contracapa. Claro. Eu coloco assim, ó. Descobrimos que a história da igreja é linda
é maravilhosa e empolgante, porém não é nada romântico. Eu convido você a mergulhar nos fatos da história e se libertar das fantasias da atualidade. Porque ela é linda, é muito empolgante. Você olha os mártires, as mulheres da história, como Blandina, Perpétua, Catarina Vambora. Essas mulheres que de alguma maneira desbravaram, até num período até complicado para a ação das mulheres, né? Mas elas vestiram a couraça do evangelho e quebravam barreiras, sabe? Você olha, é linda, maravilhosa e empolgante. Mas quando você analisa a história da igreja, você vê que ela não foi romântica. Ela foi muito perseguida, teve muitos altos e baixos. A história da igreja, ela é um ciclo, né? Ela é cíclica, assim, ela vai e volta, vai e volta. Então, por isso que eu acho que a inspiração veio de trazer novamente esse olhar, de fazer como o tio Doni acabou de falar, o amor na frente das coisas. Você trabalha, você é chefe de família. Para você escrever o livro, a que hora que você escrevia? Tempo para isso? Seu João, como eu trabalho na construção, eu sou autônomo, então eu não tenho um patrão que fica supervisionando. Isso. E meus filhos brincam ainda comigo. Quando eles chegam no meu trabalho, eu estou dentro do banheiro colocando um azulejo, as paredes é tudo escrita. Que eu pego e vou escrevendo. Você é especialista em acabamento, também. Isso em acabamento. E eu vou escrevendo nas paredes. Eu estou escutando assim, eu vou lá e escrevo na parede. Ele tem dois filhos e uma filha, uma princesinha. Tem o Arthur, pequena. Tem o Arthur de 18 anos, o Davi de 15 e a nossa Catarina vai fazer 4 anos já. E já teve fora do nosso país, né? Também morei em Portugal, em Espanha ali também. Tive um mestrado ali, ou uma visita muito boa para aqueles lados lá, que me ajudou muito na inspiração também de entender junto, como que é. O gostoso disso que eu aprendi muito. A gente trabalhou na Sestari junto. Também. Vou falar do tio Doni. Tio Doni, seu João, há muitos anos de política a gente se conhece. E a gente tem um carinho dele. Que é tio Doni. Tio Doni. Que bairro que você mora? Jardim das Oliveiras. Jardim das Oliveiras. Jardim das Oliveiras. Lá ele sabe que tem um escritor que mora lá? Não muito. A vizinhança me conhece ali, mas não nessa finalidade, né? É mais na parte de construção mesmo. Certo. E na parte de ser pastor. Quanto tempo você ficou em Portugal? Eu fiquei pouco tempo. Eu fiquei 3 meses em Portugal. Trabalhou lá? Trabalhei. Eu fui para morar. Eu e minha família vendemos tudo aqui. Fomos para morar, para viver em Portugal. E chegamos lá, não tivemos dificuldade nenhuma. Na primeira semana já estava com trabalho, estava trabalhando restaurando as muralhas de um castelo antigo. Era um sonho que foi muito rápido realizado. Não fomos em questão religiosa, nada. Porém, quando nós chegamos lá, com 15 dias, seu João, há uma necessidade muito grande lá a respeito do evangelho. E com 15 dias eu já estava dirigindo uma igreja, que é a igreja metodista, né, lá de Badajoz. E eu estava ajudando lá também já na igreja. E pela sede que o povo tinha, eu fiquei 90 dias lá. Não vou mentir pro senhor não. 80 dias eu preguei lá. Eles vinham em casa, chegavam em casa era 6 horas da tarde, ia embora 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Todos os dias falando do evangelho. Você retornou? Alguns fatores aconteceu, né? Família, né? Mas o frio, a saudade. Qual outro país que você foi? Eu fui para Espanha, já fui para Portugal, fui para Argentina, Paraguai, passamos por ali, né, naquela redondeza. Mas que esticamos as correntes, né, de barraca mesmo, foi em Portugal e visitamos bastante a Espanha. As pessoas estão ligando, onde que eu posso adquirir o livro? Pode adquirir diretamente comigo, né, pelo WhatsApp ou pelo e-mail também, né, que posso estar fazendo a divulgação. O telefone do Zap é 16 992 22 0258. E pelo e-mail também, que é o wellingtonruiz88@gmail.com. Eu tô ansioso. Tá certo, aqui eu tô vendo os contatos, tudo certinho aqui. Ô Wellington, foi um prazer conversar com você, viu? Prazer é meu. Receber aqui, como a gente tem talentos na nossa cidade. E a gente não sabe quantos talentos estão escondidos por aí. Sim. Você era um deles. E trazendo a paz, né? Trazendo o amor, né? Você era um deles, porque a gente sabe, para você editar um livro, sim, não é fácil. O senhor falou de horário, eu trabalho ontem mesmo. Ontem eu cheguei, era 10 para 7 em casa, tomei banho, desci para a igreja, fui aprender,
Voltei para casa, liguei meu computador, fui fazer, porque eu tô fazendo um curso também. Aí eu fui estudar, fui dormir, era 11 horas. Mas na época que eu tava escrevendo, eu fazia toda essa correria, ia colocando tudo ali, eu chegava em casa e ia organizando. Minha mulher falou assim, você não vai dormir? Eu falei, calma aí. A hora que ela via já era 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, eu ia pra cama pra dormir. Mas eu ficava editando, mexendo, pesquisando. Eu já quero dar um abraço também pro Chopp. O Chopp tá nos ouvindo aí, tô vendo daqui. Toninho tá mandando. Toninho tá mandando pra você, ó. Desejo parabenizar o pastor, uma pessoa maravilhosa. Ele está dizendo, ó, grande companheiro. Obrigado. Tá aí, ó. Obrigado, Toninho. Olha aqui, você sabe que quem ganha um livro, ganha um professor? Olha isso. Você tem um professor do lado. Você tem um livro do lado, você tem um professor. Alguns amigos meus que já leram, eles pegaram, que já me viram dando aula, eu falei assim, pastor, eu estava lendo o livro, parecia que eu estava vendo o senhor dando aula. Então, porque a ideia é exatamente essa. É exatamente sucesso para você. Obrigado, seu João. Boa sorte. Esse é o primeiro. É o primeiro. Tomara que venham muitos por aí. Já estamos já encaminhando para não pode parar por aí. E você já que o tio Doni aqui está sempre as portas abertas e você pode sempre acompanhá-lo, vem tomar um café conosco. Muito obrigado, seu João. Muito obrigado mesmo. Tá. João, muito obrigado por você nos apresentar esse novo escritor. Inclusive a gente estava aqui, né, que a última vez que eu vim, né, lembra? Nós falamos. E aí eu não consegui na abertura, no lançamento. E aí a gente fez o convite para ele. Lançou hoje aqui. Aí, então que Deus abençoe o senhor, a família. Eu falo que é muito importante isso, a gente sempre está junto, né? Aí, Sérgio, você falou dos filhos. Sim. Quantos filhos você tem? 3 filhos. Como eles chamam? O Arthur, de 18 anos, o Davi, de 15 e a Catarina, de 3 anos. 3 anos? 3 aninhos. Opa. Como chama a esposa? Minha esposa é a Cíntia. Cíntia, você vai pro céu, viu? Vai pro céu. Vai, com toda certeza. Um abraço para essa família maravilhosa. Ganhou o coração dela. Sucesso para você, ué. Obrigado, senhor João. Muito obrigado. E para você João. Também. Ô, João, obrigado. Você trazendo coisas boas pra gente. Se cuida. Não, graças a Deus, agora estou bem. E novamente, quero dizer à nossa população, estamos aí de volta, trabalhando. Fazendo o melhor para nossa cidade. E, João, eu acredito que vamos ter muita coisa boa da agora para frente. Vamos. Vou correr atrás, vou fazer uma viagem para Brasília, tem uma viagem já quase marcada para São Paulo, e a gente tem que correr atrás. A nossa cidade tem que ser assim, não tem jeito. Você tem que correr atrás de verba, pastor. Sim. Porque senão se você ficar atrás de mesa, você não consegue nada. Não consegue. Ó, obrigado. Deus abençoe. Conhece o Adenilson? Adenilson. Manda um grande abraço para o pastor Hérito. É o Adenilson. Ah, sim, conheço. Manda um grande abraço para você. E eu tenho uma mãe aqui pedindo, por favor, a filha, ela perdeu o celular. O celular é um Samsung 5G. Por favor, quem encontrou é um instrumento de trabalho, certo? Vamos devolver esse celular para a garota que ela precisa. É um Samsung 5G. A nossa amiga Gabriela que está mandando aqui. Vamos encontrar sim. Wellington, um abraço para você. Obrigado, João. Você sabe que hoje é o dia do prefeito, hoje é o dia da prefeita? Parabéns à nossa prefeita, né? Parabéns a Maria Helena, parabéns aos prefeitos da região que estão nos ouvindo. E é isso aí, João. A gente precisa de lutar, correr atrás dos objetivos. Vamos. Dificuldade nós vamos ter sempre. Mas estamos aí trabalhando. Um grande abraço a todos. Você. Deus abençoe a cada um. Nós voltamos às 11 horas com a segunda edição da Hora da Notícia. Você ouviu na Nova Cultura FM, a Hora da Notícia. Primeira edição. As principais notícias